Bem-vindo, sextando mais uma aula de matemática. E hoje vamos falar sobre números primos, né? Números primos, a gente tem todo um natural que possui apenas dois divisores, né? O número 1 e ele mesmo. O número que não é primo é chamado de composto. O número 0 é divisível por qualquer número, certo? À exceção dele mesmo, por isso é considerado um número composto. O número 1 é divisível apenas por ele mesmo e não é primo e nem composto. Mas como saber se o número é primo ou composto? Para ser primo, para ser composto, gente, o número precisa ter no mínimo 3 divisores. Portanto, se ele tiver divisor diferente de 1 e de si mesmo, ele será composto. Então, para determinar se o número é primo, devemos dividir sucessivamente pela sequência de números primos. 2, 3, 5, 7, 11, né? A intenção de encontrar uma divisão com o resto zero. Nesse caso, o número será composto. Certo? Se não encontrarmos nenhuma divisão com zero, o número será primo. Né? Então, vamos verificar se o número 127 ele é primo. Sabemos pela regra que 127 não é divisível por 2, porque não é par. A gente viu na aula anterior que quando o número é divisível por 2, terminar quando for par, né? 0, 2, 4, 6, 8. E também eu sei que ele não é divisível por 3, porque a soma dos seus logaritmos dá 10 e 10 não é um número divisível por 3. Também não é por 5, pois não termina em 0 nem 5. Então vamos poder começar a divisão pelo número 7. Eu fiz 127 dividido para 7 dá 18, né? E resta 1. 127 dá por 11, que resta 6. E 127 dá por 13, que dá 9 e resta 10. Gente, como o quociente da última divisão é menor que o divisor, nós não precisamos continuar com a divisão. Concluímos então que 27 é o número primo. Então você vai parar de fazer a divisão, gente, quando o quociente da última divisão que vocês estão fazendo é menor que o divisor. Certo? Aí eu tenho a verificação. Então podemos concluir a divisão número 7, que não é divisível por 7, porque a divisão resta 1. Não é divisível por 11, porque a divisão resta 6. E não é divisível por 13, porque resta 10. Certo? Então vamos lá para o crítico de Aristóteles um pouquinho. Foi Aristóteles um matemático grego nascido em 276 a.C., que desenvolveu um método para encontrar os primeiros números primos a partir da sequência dos números naturais. Essa operação recebeu o nome de crivo de Aristóteles. O método consiste na disposição ordenada dos números naturais em linha e em colunas. Com base nisso, ele eliminou os números compostos e, utilizando uma estratégia, identificou os números primos. Veja a seguir. Vamos obter os números primos compreendidos entre 1 e 50. Certo? De 1 e 50, pelo crivo. Primeiro, elimine o número 1. Elimine o número 1, pois já sabemos que ele não é primo. Depois, circule os dois. Vamos fazer todo esse processinho aqui, né? Então, circulamos o 2 e riscamos múltiplos que são números compostos. Ou seja, circulo 2, né? Circulo 2 e risca todos os múltiplos de 2. Circulo o próximo número, risque não riscado, né? Que é o 3. Riscamos seus múltiplos. Circulo 3 e risco os seus múltiplos. Continue esse processo com os números que ainda não foram riscados, até que não imagine nenhum ser riscado ou circulado. Aí fica assim. Você vai circular e circulou 2, risca todos os múltiplos de 2. Circulou 3, risca todos os múltiplos de 3. Circulo 5, risca todos os múltiplos de 5. Aí vai fazendo isso até não sobrar mais nenhum. Aí, o que estão circulados, gente, são os números primos. Que é o 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 e 47. São números primos. Certo, gente? Então, a aula de hoje foi mesmo para falar um pouquinho sobre reconhecer o que é um número primo. Certo? O número primo é um número
que é dividir por 1 e por ele mesmo. E identificar quando é que o número é primo, né? Estabelecer como é feito um processo para identificar. E vimos, através do crivo de Aristóteles, como determinar, né, os números primos de 1 a 50. Podemos fazer de 1 até 100 também, certo? Então, gente, um bom estudo, boa aula para todos aí.